Oi, 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 pessoal. Espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai para a nossa aula de número 6, a nossa penúltima aula teórica. Vai trazer para vocês alguns pontos muito importantes, talvez a aula mais importante de todas para quem trilha o caminho do autoconhecimento, para quem trabalha com a espiritualidade, para quem despertou, está desperto, que é falar sobre ego, autenticidade e autonomia. Hoje a gente vai entender um pouco como a gente faz para conseguir compreender as diferentes vozes que existem na nossa mente e como que a gente consegue, então, discernir quando eu estou observando tudo a partir da minha consciência espiritual ou quando eu estou agindo através do ego. O ego, que é tão dito como algo ruim, algo mal, e pelo contrário, né? Se Deus criou o ego, é porque ele tem uma serventia, ele tem um propósito. A gente só precisa aprender a, talvez, equilibrá-lo, digamos assim. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos lá? Então, dentro da nossa mentoria, a gente já passou por diversas aulas e hoje a gente vai ver o ego, a autenticidade e a autonomia, o mapa da consciência de novo, na nossa última parte sobre o último nível de consciência negativos, que é o orgulho. Então, começando sobre o ego, esse às vezes chamado de vilão por aí, né? O ego, ele que é algo que está na nossa mente, que diz respeito à nossa forma de enxergar a vida. Ele é normalmente nas pessoas inconscientes, ele é quem rege a vida. As pessoas que ainda não se identificaram com a sua consciência espiritual e ainda não conseguem fazer essa separação entre eu não ser um corpo físico, eu não ser a minha mente, eu não ser as minhas emoções, e sim eu ser algo além disso, né? Eu ser o poder de observação, essa consciência que observa tudo e que faz com que eu consiga enxergar o que acontece no meu corpo físico, o que acontece na minha mente, o que acontece nas minhas emoções, o que acontece no mundo energético, espiritual ao meu redor, invisível, né? Quem ainda não despertou ainda não consegue desvencilhar isso. Quem ainda não despertou ainda está nesse lugar de se confundir, principalmente entre o que é meu pensamento, o que é o pensamento que eu estou ouvindo do inconsciente coletivo, o que é pensamento que vem de telepatia, o que é pensamento que vem de diferentes vozes na minha cabeça, né? E esse talvez foi um aprendizado que eu quero partilhar com vocês depois, muito individual meu, que eu comecei a entender um pouco mais sobre essas vozes que falam comigo. Mas, geralmente, quem ainda está inconsciente não percebe todas essas vozes e tem o ego regendo a sua mente. Então, o ego, ele é quem está reagindo às situações. Ele tem um piloto automático que vai ali e aconteceu alguma coisa, qual é a consequência lógica a partir do meu contexto subconsciente e eu reajo imediatamente. O ego, ele é nosso sistema de defesa da mente. Então, ele vai sempre reagir buscando a nossa proteção e a nossa segurança. Não só a proteção e segurança física, mas a nossa integridade. Então, se alguém veio e me ofendeu, quem levanta a bandeira e entra para frente para cuidar de você é o ego. Né? O ego é o lugar da tua mente que guarda os R's, o ressentimento, o rancor, a raiva. É ele que fica ali com aquele turbilhão de pensamentos, remoendo todas as dores e não consegue sair daquele lugar. O ego é aquele lugar onde a gente se olha como vítima, como injustiçado. Quando eu estou na energia do ego, eu acredito que o outro é culpado pelas coisas que acontecem na minha vida.
Quando eu culpo o outro pelas coisas que acontecem na minha vida, eu estou na posição de vítima. Eu estou agindo pelo ego. O ego é onde existe a negatividade. Não existe negatividade, ou existe sim, porque Deus que criou tudo que existe, existe em um nível muito pequeno de Deus as coisas negativas. As coisas positivas, elas estão mais próximas de Deus. O ego, ele está mais conectado com esse lugar negativo, que a gente tem visto ali nos níveis de consciência. É ele quem tem apego. Então, eu me apego aos meus valores morais, eu me apego às minhas verdades, eu me apego ao meu namorado, e aí eu tenho ciúmes, e aí eu tenho inseguranças. Todo esse apego, ele está no ego. Quando a gente está trabalhando aqui toda essa mentoria do esvaziar para receber, a gente está liberando muitas coisas que estão ali, no lugar de ver a vida com o olhar do ego. É no ego que estão todas as resistências que a gente já visualizou e trabalhou aqui. É o ego que mantém a gente aqui na Matrix. É ele responsável pela dualidade. Ele classifica e ele julga como bom ou mal, certo ou errado, tudo que existe. Por que então o ego é tão importante? Porque quando a gente está no planeta Terra, a gente está sujeito às leis da dualidade. A gente está sujeito às condições, às leis naturais, à forma de funcionamento do universo da dualidade. Então, se o ego não existir, eu sou só consciência espiritual. E aí eu não consigo ter ferramentas para estar aqui nessa matéria. O ego é onde a gente trabalha comparações, julgamentos, críticas, que a gente viu aí nas aulas anteriores. E ele tem a sensação de separação, né? Então, é o ego que traz para a gente a ilusão de estar aqui na matéria. É ele que fortalece para nós a sensação de estar na matéria, que é tão importante para que a gente possa fazer as vivências que a nossa alma escolheu e evoluir aqui. Mas esse conceito de separação, muitas vezes ele vai para um extremo muito grande, né? Então, eu esqueço da divindade que existe em tudo que existe. Eu olho para os outros com o quê? Egoísmo, que é só enxergar o meu lugar, né? A minha individualidade ser importante. E aí eu acabo me separando dos outros, né? Querendo, às vezes, um lugar de me sentir mais importante ou ser melhor que o outro, né? O ego, ele tá sempre se sentindo incompleto. É aquele lugar nosso que tem algo faltando. Tem alguma coisa faltando na sua vida, é porque o ego tá ali incomodando. É o ego que está se sentindo incompleto, insatisfeito, reclamando de tudo, vibrando escassez, buscando achar sempre o lado ruim das coisas, em vez de enxergar o lado bom. O ego é onde a gente também, através do ego, cria expectativas e frustrações. Porque muitas vezes o ego, ele é controlador. Ele vai querer que as coisas sejam exatamente da forma como a gente projetou na nossa mente, e quando não acontece daquilo que a gente projetou, a gente entra num lugar de frustrações. É no ego que estão nossas carências, nossas sensações de falta, nossa sensação de que precisamos do outro, não de um lugar de unicidade, de irmandade, mas de precisar do outro de uma forma carente, de uma forma sugadora, vampirística com o outro. O ego sustenta todos os nossos medos, porque dentro da nossa mente, que a gente já viu, mente consciente, mente subconsciente, todos os nossos medos nos serviram e servem a algum propósito. Então, ele sustenta o medo. Ele faz com que a gente olhe, bom, para que serve eu ter esse medo de um leão? Para minha sobrevivência. Então, o ego puxa lá do nosso subconsciente esse lugar, né? De, olha, leão, né? Corre, que senão você vai morrer. O ego, ele tá sempre na sensação de ameaça, de insegurança, né? Então, ele olha muito para as aparências. Eu até ia gravar hoje, sem nenhuma maquiagem, com uma roupa de estar em casa, só para realmente trazer esse lugar de choque do ego, que o ego não traz. Quando a gente não tá no ego, a gente não tá focado na aparência. A gente
cuida do nosso corpo físico, da nossa beleza, por uma gratidão a Deus que nos deu esse veículo, esse corpo físico para estar aqui na Terra. Mas a gente não coloca isso como uma prioridade e como um julgamento de valor, em que eu olho para o outro e o outro é melhor ou pior porque ele está mais bem ou mal vestido, por exemplo. Né? Então, quando a gente fala do valor pessoal baseado na aparência, é esse lugar do ego julgar quem é melhor ou pior a partir do que eu estou usando, do que eu estou vestindo, de como eu me porto. No ego, a gente precisa ter bens materiais, aparência, para ser. É muito mais importante o que eu tenho do que o que eu sou. Então, eu posso ser um bilionário FDP que não tem nenhuma consciência espiritual, e é essa pessoa que eu vou vislumbrar, ambicionar ser, porque eu quero ter, ao invés de ser. Todas as nossas compulsões vêm do ego, né? Então, o ego, ele é o lugar de descontrole, de falta de consciência. Então, se eu tenho compulsão alimentar, se eu tenho um vício do cigarro, o vício do açúcar, o vício do álcool, se eu tenho qualquer uma compulsão por remédio, por seja o que for, eu estou sendo regido pelo ego, eu estou inconsciente. E é muito legal o trabalho que a gente desenvolve aqui, justamente para conseguir desapegar dessas compulsões inconscientes. E a gente está na luta, está na sobrevivência quando está no ego, ok? E aí a gente tem o estado de ser, que é o estado da nossa consciência espiritual, que é o estado da gente se conectar com Deus, que é quando a gente consegue separar quem eu sou de quem eu estou. Eu sou uma consciência espiritual e estou habitando este corpo da Giane aqui no planeta Terra nesse momento. Consegue discernir essa diferença? Quando eu sou e eu estou conectada com quem eu sou um ser infinito. Eu sou um ser que não morre. Eu sou algo muito além dessa matéria, muito além dessa única existência que eu estou nesse momento. Quando eu, Giane, me perco ali com o ego, me vejo presa ali naqueles pensamentos, naquele lugar do ego, né? Quando eu me desconecto dessa consciência espiritual e eu percebo que eu fiz isso, né? Eu gosto de fazer um movimento de zoom out, né? Então, eu imagino a vida da Giane olhando como se eu estivesse num helicóptero e eu tô olhando ali a vida da Giane na matéria, o que tá acontecendo. E eu tô lá naquele helicóptero que vai subindo, que vai lá pro universo. E eu olho tudo com um olhar de cima e falo, gente, mas isso aqui é muito pequeno, isso daí que tá acontecendo. Olha como o universo é gigante, né? Essa é a minha fórmula que eu encontrei de conseguir sair do ego. E aí, aquela picuinha que eu tava fazendo, aquele ranço de alguém, aquela coisa pequena pela qual eu estava apegada negativamente, eu consigo sair para o zoom out e fazer, bom, peraí, consciência espiritual, volta, toma as rédeas aqui. Né? Quando a gente está no estado de ser, então, a gente tem compaixão. A gente tem o olhar do amor para consigo mesmo e para com o outro. Ser compassivo é eu conseguir olhar os outros e olhar a mim mesmo com amor, com perdão, com misericórdia, com compreensão. Quando eu estou no estado de ser, então, tudo tem importância relativa. Por quê? Porque aquela Giane pequenininha ali na Terra que está brava por uma picuinha, irritada, passando raiva, quando eu olho num nível macro, aquilo tudo nem é tão importante assim. Quando eu tava ali, centrada eu tenho que pagar uma conta, o dinheiro não tem dinheiro, o que eu vou fazer para conseguir dinheiro aquele dia que falta 3 dias para eu pagar a conta, eu não tenho dinheiro,
Aí você sai daquele lugar e vê, nossa, eu tô dando uma importância tão grande para isso, né? Tudo vira relativo. E aí, quando a gente está nesse lugar do ser, a gente também tem a ausência do desejo e do querer. Diane, isso quer dizer que eu não vou mais querer cocriar minha realidade, eu não vou mais querer tomar as rédeas da minha vida, ter sonhos. Não, não é isso. É do desejo, do querer, no sentido deturpado, no sentido daquilo que a gente viu lá na aula que estuda o nível de consciência do desejo. É eu desejar por ter, simplesmente por status, por exemplo. É eu desejar ter uma caminhonete chique pelo status que ela me traz. Quando eu estou no estado de ser, eu vou desejar um carro confortável, porque isso vai me trazer alguma mobilidade, alguma necessidade para ser atendida para minha vida na Terra. Mas não é pela aparência daquilo, é pela necessidade daquilo. Quando eu estou no consciência de ser, eu ambiciono morar numa mansão linda, com piscina, com coisas lindas, num lugar paradisíaco, não para mostrar para o outro o que eu tenho, e sim por um desejo pessoal de conforto. Você consegue entender a diferença do que é a ausência de desejo aqui? É a motivação por trás daquilo que você quer. Por que eu quero isso? É por um desejo do ego ou por uma necessidade do meu ser estar aqui no planeta Terra e precisar disso para viver, para estar aqui. Tá? O ser também é atemporal, né? Então a gente olha para a situação que eu estou vivendo agora, eu tenho que pagar uma conta daqui 3 dias, socorro, né? A gente olha para isso e fala, ah, mas e se eu não pagar? Qual é o pior que pode acontecer disso? E se o dinheiro chegar 5 dias depois? Tem juros e tá, e daí? Dinheiro é abundante, dinheiro vem de Deus. Por que eu estou preocupada com esses centavos? Por que eu estou preocupada com as datas? Óbvio que existe uma organização aqui dentro do planeta Terra para que a gente possa conviver em sociedade e as coisas acontecerem. Você não vai ser uma louca que vai sair por aí sem cumprir prazo, sem se organizar em um calendário e tudo mais, né? Mas o tempo, ele é uma ilusão que serve para nós aqui na matéria, para uma organização em sociedade, que inclusive são apenas os humanos que têm. Né? Se você vê um animal, se você vê qualquer outro ser, eles não têm dia da semana, dia do ano, calendários. Eles simplesmente vivem o aqui e o agora. Né? Algumas tribos indígenas também ainda têm esse lugar, que é viver o hoje, sem estar preocupado com o que vai acontecer amanhã ou o que aconteceu ontem. Então, o ser, ele não tem esse desejo de que as coisas se realizem em um determinado tempo, porque senão ele estaria vivendo no futuro. O ser, ele está na presença, ele está no agora, ele está vivendo aqui e agora, este momento presente, só existe o agora. Óbvio que às vezes eu estou fazendo agora algumas coisas para eu receber futuramente, para eu colher depois. Mas num lugar de humildade em que eu estou fazendo o que eu estou fazendo por amor, não por interesse de colher. Eu estou gravando essa aula para vocês por amor. Óbvio que eu tenho necessidades de receber dinheiro para sobreviver. Mas se eu não precisasse de dinheiro, eu estaria gravando essa aula do mesmo jeito. Estou aqui completamente presente, com o maior tesão em falar disso que eu estou falando com vocês. Isso é presença, é eu saber que isso daqui pode ser que vai gerar um resultado financeiro para mim e tudo mais, mas eu não me apegar ao fim, ao que vai acontecer. Eu estar fazendo isso aqui porque eu quero, porque eu gosto, porque eu me sinto bem. Isso é estar em presença. A presença, ela é sobre você estar ali brincando com a sua filha sem estar preocupado com o depois.
Óbvio, a gente tem algumas organizações simples e básicas, né? Tem horário para entrar na escola, tem que pôr uniforme, tem isso, tem aquilo, né? Mas eu tenho aprendido tanto, tanto, tanto na maternidade sobre um novo jeito de praticar a parentalidade, que é muito sobre você se organizar melhor, ter mais tempo para ter menos pressa e pressão com a criança, né? Então ela não sinta que, ai, corre, 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 tá no horário de ir pra escola. Não, tem tempo, brinca. Ó, agora daqui a pouquinho a gente já vai parar a brincadeira para ir pra escola, mas a gente vai fazendo isso tudo uma dança leve, gostosa. Né? Você entra na atemporalidade da criança, que ela também é atemporal, ela tá ali na inocência e na ingenuidade, simplesmente querendo viver o agora, comer o que ela quer, brincar do que ela quer. E é isso que é o lugar de ser. O ser é esse resgate à nossa criança. Ele está sempre em paz. Porque é uma confiança tão grande, tão grande, tão grande, que Deus provê, Deus proverá, que tudo acontece por justiça divina. É uma aceitação tão grande sobre tudo que acontece que você vive sempre em serenidade. Você não tem medo, você tem bravura. Você está ali sabendo que tudo que aconteceu comigo, ainda que possa parecer ruim aos olhos do ego, aconteceu porque existe uma justiça divina por trás. Porque Deus permitiu. Se eu tô no ego, e aí eu vou entrar ali na aula, né, do orgulho, na soberba, eu vou querer julgar o que aconteceu e ser melhor que Deus e falar, como assim aquela pessoa me xingou? Como assim aquela pessoa me ignorou? Quem é ela para fazer isso? E eu estou passando por cima da autoridade de Deus, trazendo um lugar de questionar ou reclamar as coisas que acontecem. Quando eu estou no estado de ser, eu me sinto em paz com qualquer coisa que aconteça. Eu aceito as coisas que acontecem, eu não fico resistindo às dores. Eu não fico reagindo às coisas que acontecem. Tudo que acontece é motivo de observação. Qual é o aprendizado? O que eu preciso ainda evoluir e melhorar para isso ainda estar acontecendo comigo? E aí eu faço isso a partir de uma observação do meu silêncio interior, de voltar para dentro, não de atacar o outro lá fora, né? Mexe muito com a teoria do espelho. Tem um livro muito bom que ele detalha muito a teoria do espelho, que é o livro Matriz Divina. Ele foi as melhores explicações que eu tive até hoje da teoria do espelho que estão nesse livro. Indico você ler. Então, quando eu vejo algo acontecendo que me magoa, que me machuca, a minha primeira reação, né, ela é de realmente querer ficar com raiva, ou devolver, ou ter vingança, ou ficar, enfim, né? Mas aí quando eu tenho esse lugar que a gente está trabalhando aqui do domínio emocional, eu vou sentir essa emoção da raiva, vou permitir que ela exista. Meu Deus, isso tudo aconteceu, mas pelo tempo de 8 minutos, que é o tempo que dura uma emoção no nosso corpo, né? E depois eu não vou mais ficar recriando aquela emoção na minha mente, através de um ressentimento do ego. Eu vou ativar minha consciência espiritual e vou entender o que eu estou aprendendo com essa situação. O que essa pessoa está querendo me ensinar, algo lá dentro do meu ser que eu não estou querendo ver. E aí eu assimilo isso tudo, ativo a energia do perdão, perdoar a mim mesma, perdoar o outro, e isso flui para um lugar maior, que sai de uma motivação de fazer as coisas por vingança, por raiva ou por ódio, mas uma motivação de olhar o outro com gratidão, como uma contribuição para a minha vida, para meu aprendizado, para minha evolução. Então, o ser é um lugar maravilhoso, que almejo que todos possamos chegar e entrar, e ali ficar a maior parte do tempo.
Como que a gente chega no estado de ser? Justamente isso que eu estou trazendo na mentoria, esvaziando todas aquelas negatividades da nossa tabela da consciência e buscando a evolução e a iluminação ali, né, naquele caminho de perceber que quanto menos negatividade eu tenho, mais próximo eu estou da iluminação. Então, por mais tempo eu vou sustentar o estado de ser dentro de mim. Quando a gente está sobre a energia do ser, a gente está na energia do amor de Deus. E o amor é infinitamente mais poderoso que o ódio. E tudo se resolve quando a gente tem o amor guiando a nossa vida. Então aqui eu trouxe, tá em espanhol e tá em inglês, né? Mas eu trouxe algumas figuras que comparam o ego e a alma, né? Trazendo a alma como o que eu estou trazendo aqui para vocês como estado de ser. Então o ego, ele quer servir a si mesmo, ele busca os seus próprios interesses. A alma busca servir o outro. Então, o ego busca o eu, a alma busca o bem maior. O ego quer reconhecimento externo. A alma, ela quer autenticidade interna. O ego vive num mundo de competição. E a vida é sempre uma competição. A alma vê a vida como um presente e tudo que acontece é motivo de gratidão. O ego está sempre na sobrevivência, querendo se preservar, enquanto a alma quer preservar a tudo e a todos. O ego olha para fora, a alma olha para dentro. O ego sente falta, escassez. A alma sente abundância. O ego faz parte da nossa mortalidade, faz parte de quem eu estou aqui na Terra. A alma é eterna. O ego está sempre buscando sabedoria. A alma é sabedoria, porque a alma está conectada com a verdade de V maiúsculo, de Deus. O ego gosta do orgulho, dos presentes, daquilo que ele chegou lá no final e ganhou um troféu. A alma gosta da jornada, do que ela está aprendendo cada caminho, com cada tropeço, com cada pedrinha que está aparecendo no caminho. O ego causa dores. A alma causa curas, traz curas. O ego rejeita Deus. Por que ele rejeita Deus? E por que a alma abraça Deus? Porque o ego, ele entra nesse lugar de soberba, de querer achar que a vida foi injusta com ele, que aquilo não poderia ter acontecido daquele jeito, que Deus foi errado, injusto ou incorreto. Então, eu estou rejeitando Deus. Estou querendo me colocar num lugar de melhor do que Deus. A alma abraça Deus, compreende, aceita que muitas vezes coisas que a gente nem entende porque estão acontecendo porque Deus permitiu. Estão acontecendo porque Deus permitiu, tem um propósito maior. Então se humilha, se resigna à vontade divina. O ego está sempre vazio procurando ser preenchido, enquanto a alma é algo eterno, sem fim.